E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Trazendo hoje mais um react, dessa vez lá do canal Piuí, que é a saga God of War. Entenda a história de Kratos, meio que em comemoração aí que Ragnarok sai, já tem um mês praticamente, né, quase. E porque estamos jogando lá na Twitch, estamos quase zerando. E provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou ter zerado o jogo, né? Bom, enfim, vamos começar aqui. O canal Piuí. Poucos Eu já personagens joguei são todos tão os jogos memoráveis quanto de God Kratos, of ou War. Kratos, ou Muito bom, Clayton. gosto muito, quero trazer em live. Clayton. Goddamn right. Esse guerreiro espartano perdeu sua família e tudo que ele quer agora é vingança. Ele tá com sede de sangue, mas ele acabou recebendo o amor de inúmeros jogadores mundo afora. Porque eu amo de verdade. E pra você entender como isso aconteceu e como God of War se tornou uma das maiores grande sagas o jogo, da história dos games, hoje a gente vai passar pelo enredo dos principais jogos de God of War, trazendo aqui algumas curiosidades, a história e, claro, a nossa opinião. Então apague as luzes do seu quarto e acenda a chama da vingança no seu coração, porque tá começando a saga God of War aqui no canal Piuí. Eu quero meu like! Essa saga aqui vai seguir a ordem cronológica dos games e não de lançamento. E a gente também vai falar sobre os games secundários que não fazem parte da história principal, mas não com tantos detalhes, né? É só um comentário breve. O foco é nos principais jogos e a gente vai trazer aqueles secundários desde que eles agreguem algo para a história do Kratos. Do Clayton. Do Kratos. Eu já entendi agora. Pra quem não sabe, God of War se passa numa versão alternativa da Grécia Antiga, onde diversos seres mitológicos vivem, e entre eles está Zeus, o deus dos deuses, que é casado com a deusa Hera, mas adora dar uma puladinha de cerca, ele gosta de fritar um bifinho numa frigideira diferente, entendeu? Nossa, o Zeus é a personificação daquele meme, Oi, casada? Me apaixonei por uma mulher casada. E conforme visto em God of War Ghost of Sparta de 2010, game de PSP, esse cidadão acabou se envolvendo com uma mortal chamada Calisto, com quem teve 2 filhos, o Kratos e o Deimos. Bom, o Zeus arrumou um problemão pra ele, porque ele fez muitos filhos mundo afora, então parte do salário dele era pra bancar essa galera. E as mulheres sempre falavam, ô Zeus, tem que pagar pensando no teu filho. Ô pai, deposite minha pensão. Então ele teve muita treta, mas a maior treta era uma tal profecia que dizia o seguinte: um dos filhos de Zeus, uma criança que estava marcada, iria matar Zeus. E aí o Zeus pegou, olhou pro Kratos, todo limpinho, bonitinho, olhou pro Deimos, todo cheio de marca de nascença e falou: É esse daí. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E aí ele fez o que qualquer pai faria, né? Ele mandou a Atena e o Ares dar cabo da criança. Whoever controlled the marked war controlled the fate of Olympus. O Kratos até tenta impedir esses dois de levar o seu irmão, mas ele acaba tomando um supapo na cara, fica com uma cicatriz no olho e depois de perder o Deimos, ele decide fazer algumas tatuagens que reproduzem as marcas de nascença do seu irmão. Então, ele virou uma criança marcada, porque ele se marcou, né? Não é de nascença, né? Ninguém falou que teria que ser de nascença. Ninguém falou isso. Ele se marcou e ele cresce amargurado pela perda do seu irmão. Mata todo mundo! Bom, nesse game você vai passar por várias aventuras do Kratos, dando supapo em geral. Mas o que importa é o primeiro game dessa franquia, lançado em 2005, God of War, que conta mais sobre a história do Kratos e por que ele tá todo branco. É verdade. The gods of Olympus have abandoned me. No primeiro game dessa saga, a gente já vai conhecer o Kratos como um líder espartano, acostumado a liderar o seu exército em grandes batalhas, geralmente em desvantagem numérica, mas chega um belo dia em que ele se vê frente a frente com um exército de bárbaros incontroláveis que não tinham PlayStation em casa e por isso se reproduziram de uma maneira que não dava. Não consegue, né? Entendeu? Era muita gente, ele tipo não ia conseguir vencer essa batalha e, vendo que o seu exército seria derrotado, decidiu fazer um apelo, oferecendo a Ares, o deus da guerra, a sua própria vida e a sua servidão em troca de uma vitória naquela batalha. E aí o Ares, vendo que o Kratos tinha potencial, que era um guerreiro muito do brabo, decidiu atender esse desejo, derrotou o exército dos bárbaros e a partir deste momento Kratos serviria a Ares. Kratos virou um cachorrinho do Ares e fazia tudo que o cara mandava. By the gods,
What have I become? Bom, esse foi o ônus, mas também teve um bônus. Ele acabou ganhando ali as lâminas do caos, espadas forjadas do Clássicas. submundo que destroçavam todo mundo. Memories of what he'd done in the name of Ares. A serviço de Ares, o Kratos vira um desgraçado matando todo mundo. E ele não tem compaixão nenhuma, ele é desprovido de graça. Ele é um guerreiro perfeito. Só que tem uma parada ainda que conecta ele à bondade, que é a família dele. E aí o Ares sabe disso. E o Ares quer um guerreiro mais frio possível. Então ele faz uma maracutaia. Lá no vilarejo onde o Kratos ataca, ele coloca ali a família do Kratos. E enquanto o Kratos está matando todo mundo cegamente, ele acaba acertando a própria família. My wife, my child. How? Como desgraça pouca é bobagem, além de ter acabado com a própria família, o Kratos é amaldiçoado pela oráculo daquele vilarejo, que faz com que as cinzas da sua família se grudem ao seu corpo. E é por isso que ele carrega essa cor pálida na pele, justamente para que ele, para todo sempre, se lembre da cagada que ele fez. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. O Kratos tem esse visual icônico, né? Ele todo branco, aquelas manchas vermelhas, todo mundo vê aquele visual e automaticamente consegue lembrar do game, consegue lembrar desse personagem gritando, enfurecido e tudo mais. As lâminas do caos, que tem correntes junto, também são muito famosas e muito populares. Mas quando tu começa a ir atrás do game e entender a história, tu vê que não é só visual, entendeu? Tem todo um contexto. Não é sobre um rostinho bonito. A ideia de Ares era ter um guerreiro muito melhor e muito mais frio, mas o que ele conseguiu foi a ira do Kratos, que decidiu então parar de servir a Ares e se vingar desse deus. I will have my revenge! Exatamente assim que ele fala. I will have my revenge! Inclusive é uma característica do Kratos nos games, né? Ele nunca fala de boa, ele sempre tá gritando. Então ele fala assim, me dá um café! Com ou sem Com exceção agora açúcar? do Sem que ele açúcar, mudou muito, estraga o inclusive. sabor! Ficou muito Tem bom. razão! Ficou bom, na minha opinião. Gostei. de sacanagem! Bom, então ele passa 10 anos servindo a outros deuses, até que chega um dia que a Atena chama ele para dar cabo do Ares. A Atena quer dar cabo do Ares, só que tem um lance. Um deus não pode matar outro deus, então ela chega pro Kratos Voltar aqui 5 segundinhos. para dar cabo do Ares, só que tem um lance. Um deus não pode matar outro deus, então ela chega pro Kratos e fala assim, ó, vai até a caixa de Pandora, que lá você vai conseguir um grande poder, e com esse poder, aí sim você vai poder matar o Ares. It is the most powerful weapon a mortal can wield. And with such a weapon, I could defeat Ares. E é exatamente isso que acontece. O Kratos vive uma jornada onde ele enfrenta vários seres mitológicos, como Medusa, Ciclope e muitos outros, até obter a caixa de Pandora e conseguir derrotar Ares. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. E depois disso, com o cargo livre e sem ter ninguém para assumir, porque não é fácil achar gente qualificada para se tornar o deus da guerra, Atena oferece esse posto a Kratos, que vira então o novo deus da guerra, o novo God of War. O novo bom de guerra, God of War, como a gente falava quando era criança. Então Kratos sentou no trono e se tornou o melhor naquilo, e astuto, o bom de guerra. Falou que ele matou seres mitológicos, ele matou o Ciclope, a Medusa, Centauro. Tu lembra dele ter matado o Bucentauro? Que deselegante. Não lembro. Nossa senhora. E não me venha querer cortar isso que Bucentauro é uma figura mitológica grega, tá? Acho que a diferença é que em vez de ter metade cavalo, é metade boi. Ah, agora eu entendi! God of War foi um sucesso estrondoso e muita gente amou esse jogo e vendeu pra caramba também. Foi o 14º jogo mais vendido do PlayStation 2. Aí você fala, 14º nem é tanto assim, mas é que o que vendeu de game no PlayStation 2 também, meu Deus do céu, né? É muito dinheiro, muito mesmo. É muito dinheiro. Não é brincadeira. E esse jogo aqui foi muito bem avaliado pela crítica, porque ele tem uma jogabilidade, um hack and slash muito agradável. Era muito bom na época jogar isso aqui. A gente sente a porrada entrar, entendeu? É o game de quebrar controle, sabe? Tu fica tão enfurecido, fica... Macetar a bolinha. E ele consegue explorar muito bem a mitologia aí grega, trazendo um novo personagem pra ela, dando uma reimaginada. E é óbvio que com todo esse sucesso, ele logo ganhou uma continuação. Uma sequência tão boa ou até melhor que o original. Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war.
Lançado em 2007, God of War 2 mostra que agora o Kratos é o deus da guerra. E ele é um cara que incentiva a matança mundo afora. Só que ele tem os preferidos, os espartanos. E tem uma certa missão acontecendo ali, onde os espartanos estão lutando contra os atenienses. E como ele tem um lado muito claro nessa batalha, ele acaba querendo ajudar os espartanos. Então ele desce ele mesmo lá na batalha e arregaça geral. E aí entra o nosso querido Zeus, que vendo isso, fica pistola, se disfarça de águia, vai até Kratos, rouba parte dos poderes dele e entrega esses poderes para a estátua do Colosso. Então ali rola uma grande batalha, onde o Kratos se vê pequeno, até porque a estátua é muito grande, mas o Zeus aparece para ajudar ele, entrega para ele a lâmina do Olimpo, uma espada que quando Kratos coloca as mãos, ele de fato consegue derrotar o Colosso. Porém, ele acaba ficando ainda mais enfraquecido e é morto por Zeus, o seu próprio pai, apesar de ele não saber ainda que Zeus é o pai dele. Uma bolinha, o desespero. E ele Quase seria o seu fim se não fosse Gaia, uma titã. E acontece o seguinte, os titãs foram traídos por Zeus. E Gaia faz parte dos titãs porque ela é uma titã. Olha só. Caraca, que loucura, né? Eu não gosto nem um pouquinho desse cara. Vamos matar ele. E a história vai muito tempo no passado para explicar o que aconteceu. Antes dos deuses existiam os titãs. E o líder desses titãs era Cronos, que matou seu pai Urano e acabou assumindo o trono. Cronos teve alguns filhos, agora, né? E um deles era o Zeus. E o que o Zeus fez? Fez o Cronos experimentar o próprio veneno. Zeus acabou matando o Cronos e assumiu o trono. É uma família maravilhosa, né? Muito boa. É uma grande família. Grandiosa. Esta família é muito unida. O Zeus, então, foi o comandante do exílio dos titãs. Foi ele que colocou os deuses lá, tirou todos os titãs. E por isso Gaia quer vingança e usa Kratos nesse jogo todo, entendeu? Ela pede pro Kratos, ó, vai lá, busca o Tear do Destino, que é um artefato que vai permitir que você volte no tempo até o momento da sua morte e acabe com Zeus antes que ele mate você. É porque tem esse lance, você pensa, mas como é que o Kratos tá fazendo isso se ele morreu? Mas é que daí ele foi pro inferno, entendeu? E no inferno ele ainda existe, mas não com aquele corpo que ele teria na Terra. Então ele começa a jornada dele com a missão de ressuscitar. Rápido! Eu não quero morrer! Claro que ele consegue fazer isso se você for um bom jogador, né? Senão você não vai avançar nunca na história. É, tem esse detalhe, né? Mas sendo um bom jogador, você vai conseguir, vai voltar ao momento da morte do Kratos. E ali, quando ele tá prestes a matar Zeus, Atena o impede de fazer isso. Porque ela afirma que se Zeus morrer, o Olimpo estará acabado. Ele não pode morrer. E de quebra, ela ainda fala que recentemente assistiu ao programa do Ratinho e descobriu que Kratos é filho de Zeus. Ele é o pai, ele é o pai. A mulher dele reclamou, mas ele é o pai. Mas ele é o pai. E por que Zeus matou o Kratos? Por causa daquela parada que tinha a lenda que dizia que o filho marcado iria matar Zeus. E como Zeus está acostumado com esse lance de patricídio, de matar o pai, ele sabia que o destino dele ia ser o mesmo. Eu não quero! A notícia é muito impactante, mas o Kratos é brabo. Então ele volta no tempo junto com os titãs com a missão de matar os deuses. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Agora eu pensei, se ele podia voltar no passado, por que ele não voltou no momento que ele matou a família dele? Ele estava cego. I want my revenge. Ele só pensava nisso. Você quer tua família de volta ou quer vingança? Revenge. Ed. Você quer tua família de volta ou quer vingança? Revenge. Sim. God of War 2 repetiu o sucesso do primeiro game e foi o 16º game mais vendido do PlayStation 2, e as críticas novamente foram positivas. Ele é uma atualização do primeiro game em todos os quesitos, tem missões muito divertidas, mas na parte da história talvez não é tão boa quanto o primeiro, né? Ah, repete. Mesmo assim, agradou muitos fãs dessa saga e expandiu ainda mais esse universo, que talvez seja um dos mais interessantes que foram construídos nessa geração de consoles. E como você deve ter percebido, né, ao final desse game é um baita cliffhanger, é um gancho para uma continuação. A gente quer saber o que vai acontecer com os deuses. E quando é que a gente descobriu isso? Em God of War 3. Kratos will have his revenge.
Lançado em 2010, esse game começa imediatamente ali no finalzinho do segundo, quando se inicia a batalha dos deuses contra os titãs, que agora tem Kratos junto com eles. E isso faz diferença, porque o Kratos consegue, por exemplo, acabar com Poseidon, o deus dos mares. E isso inicia uma grande enchente na Grécia. E assim, o God of War 3 é o game onde você vai ver as coisas mais grandiosas acontecendo. Porque no primeiro game tu vai lá e mata o Ares, no segundo game tem alguns deuses menores que tu acaba enfrentando e tal, mas no terceiro game tem todos os deuses, tá ligado? Então tu vai enfrentar o Poseidon, o Mercúrio, Hércules e até Zeus. Isso é incrível, Deus da guerra. É maravilhoso. E tudo isso é muito grandioso. O início desse game aqui é muito grandioso, é muito legal pra quem curtia a saga e tal. Mas, antes da gente chegar em outros deuses, fato é que quando chega aqui, ó, depois de ter derrotado Poseidon, quando Gaia vê que tá pertinho de Zeus, ela fala pro Kratos que não precisa mais dele, que ele foi só uma ferramentinha. Ela podia ter ficado quieta, entendeu? Mas ela fala tudo isso e joga Kratos no meio da enchente. E vai de base. Quer dizer, mais e pra o frente Kratos ela é vai de o quê? Um maluco do caramba. E quando ele é traído, o que ele quer? I will have my revenge. Então ele, além de matar os deuses, vai matar os titãs. Ele é doido, né? Alguém dá um calmante pra esse cidadão? Um chá de camomila pra ele? Ensina ele a pescar. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? E nessa jornada o Kratos vai ser ajudado pela Athena, que agora assume uma forma espiritual e ela entende que sim, é preciso acabar com Zeus. E para isso o Kratos precisa extinguir a chama do Olimpo. E para extinguir a chama do Olimpo, ele precisa de Pandora. E não a caixa de Pandora, que sim uma garota. Então ele vai lá, encontra essa garota, resgata ela e ela começa a fazer parte da missão dele. E ele até queria ali uma relação com ela e tal, um apreço. E é muito triste que a gente descobre que o único jeito dessa missão ser completa é com essa Pandora morrendo. Ah, não, aí ele extrapolou. Exatamente. E quando essa garota finalmente se sacrifica e a chama do Olimpo é extinta, Kratos encontra mais uma vez a caixa de Pandora, que Zeus havia escondido porque sabia que ali existiam os poderes necessários para que um mortal conseguisse matar um deus. Mas o Kratos recupera a caixa, abre ela e sabe o que ele encontra lá dentro? Nada. Absolutamente nada, porque a caixa tá vazia. Entretanto, Kratos consegue mesmo assim derrotar Zeus e de quebra Gaia, que aparece no meio da batalha dos dois ali. O Kratos já aproveita e mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Aliás, tem um momento muito icônico desse game que tu enfrenta o Cronos e é muito porque ele é tão grande, mas tão grande, então uma hora que tem uma espinha nele. Aí tu corta a espinha e da espinha sai um monstro. E esse conceito é muito massa, né? É uma boa ideia. Com o reinado dos deuses acabado, a Athena chega e troca uma ideia com Kratos e pede: tá, mas o que tinha na caixa de Pandora? E ele fala: ué, tinha nada. E ela fala: mas tem um mentiroso sim. Eu sei que tinha uma coisa ali dentro porque eu mesmo coloquei a esperança. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. A esperança está dentro daquela caixa ali, só que ela não tem uma forma física. Então a Athena vê que isso meio que tá dentro do Kratos agora. Ele absorveu aquela parada. E a Athena deseja pegar esse poder da esperança para reconstruir o mundo à maneira dela. Só que o Kratos se nega a entregar isso e ele se sacrifica, liberando assim o poder da esperança para o mundo todo e permitindo que os próprios habitantes do mundo reconstruam a sua sociedade. Primeira coisa que não foi uma cagada que ele fez, né? Numa cena pós-créditos, a gente descobre que o Kratos, na verdade, é uma barata. Porque não morre de jeito nenhum. Sofre tudo e ele tá vivinho ainda. Achou que eu tava brincando? God of War 3 está entre os 10 games mais vendidos do PlayStation 3. E as críticas foram muito positivas, porque esse game deu um salto em todos os quesitos. Os gráficos são muito melhores, a jogabilidade melhorou bastante também. E a história, na minha opinião, ela é muito massa. Esse negócio de viajar no tempo, de ter os titãs, de ter os deuses, cria um level design muito incrível. Então, como eu falei, enfrentar o Cronos, escalando ele, é sensacional. O character design, né? Esse design dos personagens aqui é mais interessante, as batalhas são mais grandiosas, mas, verdade seja dita, God of War começou a ficar cansativo aqui, entendeu? Essa jogabilidade, essas histórias e tal, o próprio final do game já dava demonstrações de que essa saga tava cansando. Até porque nesse período o mundo dos games estava dando uma modificada, então games de combate estavam mais
mais complexos, com uma jogabilidade mais complexa, enquanto o God of War era um hack and slash, onde tu apertava poucos botões e teu personagem fazia muita coisa. A essa altura, God of War parecia que não tinha muito mais pra onde ir, entendeu? Mas sem saber que era impossível, a Sony foi lá e fez. Reinventou essa saga. E lançou o God of War Ascension. Não é desse que a gente tá falando, né? Vamos pular esse aí. God of War, que eu falo God of War 2018. Lançado em 2018 para PlayStation. Porra, mas já foi 3 Ed no vídeo, né? Vamos lá. Às vezes eu falo também God of War. Lançado em 2018 para PlayStation 4, God of War, sem nada, nem 4 no nome, nem um novo começo, só God of War, agora se passa em outro reino. Isso mesmo, em vez de ficar na Grécia, o Kratos se mudou. Ele foi para Midgard, um dos 9 reinos da mitologia nórdica. E esse game se passa mais de 100 anos após o terceiro. Tudo isso? E ele conseguiu fazer essa mudança entre reinos aparentemente graças à enchente ocasionada pela morte de Poseidon. Então é legal a maneira como eles conseguiram conectar essas duas coisas. E ao chegar em Midgard... Midgard é tipo a terra do mundo nórdico, né? E ao chegar lá, Kratos conhece Faye, com quem se casa e tem um filho, o Garoto. Na verdade, o nome é Atreus, mas se você jogou o game, percebe que o Kratos tem uma dificuldade imensa de falar o nome do filho. Então ele prefere Garoto. Ou Boy, se você joga em inglês. Bom, e agora o Kratos, que sempre foi muito irritado, ele aprendeu a pescar. Ele tá mais calmo, ele tá feliz. Só que chega um momento que a Faye, a mãe do Atreus e esposa do Kratos, morre. Só que ele nunca falou pro Atreus que era um deus, que ele tinha poderes infinitos e tudo mais. Ele sempre escondeu tudo isso aí do Atreus. E quando a Faye morreu, ela fez um pedido pro Kratos. Eu quero que você leve minhas cinzas até a montanha mais alta e jogue. Pô, vou te falar, hein? Complicou a vida do Kratos, né, velho? Tanta coisa bonita pra pedir, vai pedir isso? Não podia ser joga a minha cinza no mar, joga a minha cinza na grama, guarda a minha cinza na lareira. Não, sobe no Everest. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. O game então acompanha Kratos e seu filho Atreus nessa missão. E essa missão vai estar lotada de inimigos fatais. God of War foi uma mudança completa no gameplay que a gente estava acostumado. Então ele tem elementos de hack and slash ainda, mas ele tem também elementos de RPG. Então tu evolui as tuas armas, tu tem um controle do escudo. O game não tem as lâminas do caos, pelo menos não nesse início. Aqui tu usa o machado Leviatã e por causa dessa jogabilidade modificada, tu pula muito menos, tu voa muito menos. É um game mais controladinho, né? Ele tem essa jogabilidade que é mais complexa e que é muito boa. Ela realmente premia o conhecimento do jogador, porque se tu não defender na hora certa, vai dar errado. Se tu não atacar na hora certa, é só ficar apertando quadrado e triângulo, e se vai você morrer não esquivar 1 milhão na de hora vezes e não vai certa, conseguir zerar o game. Então o gameplay dele evoluiu e aqui tem o Atreus, que também é muito útil, porque ele usa o arco e flecha. Então tem vários momentos que a gente tá batalhando com algumas criaturas e pode chamar ele pra dar uma flechada, sabe? Às vezes, inclusive, dá pra ficar fugindo da criatura a batalha inteira e fazendo o Atreus derrotar ela sozinho. É pra isso que serve filho, né? Tu coloca ele pra trabalhar pra ti. Criança é para brincar e não trabalhar. E outra diferença é que agora o Kratos tem uma barba maravilhosa, entendeu? Ele tá gato aqui. Ele é gato. E parabéns pro Rafael Grassetti, o designer brasileiro que criou esse design icônico do Kratos, que ficou incrível. Rafael Grassetti, come to PewCast. Eu participei da produção do God of War, mais especificamente mais do Kratos, do Atreus e acabei migrando para todo o resto aí da parte de direção de arte. E outro ponto importante é que esse foi o primeiro game a ser dublado em português do Brasil. E essa também foi uma dublagem que ficou muito memorável, né? O próprio Garoto e essa voz mais grossa do Kratos é uma coisa que é muito lembrada pelos jogadores. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Nesse rolê, a dupla acaba encontrando o Mimir, um deus que está sempre a mimir. Mentira, na verdade ele é um deus com conhecimento incrível, mas que está preso numa árvore. Mas o Kratos e o Atreus precisam do Mimir, porque ele conhece a montanha mais alta dos 9 reinos, que fica localizada em Jotunheim, o reino dos gigantes. Então eles vão lá, tiram ele da árvore e levam ele até a Freya, uma bruxa brabíssima que consegue fazer essa cabeça permanecer viva, mesmo sem estar conectada àquela árvore. E agora ela fica conectada a outro tronco, que é o do Kratos, né? Ele fica tipo um chaveirinho pendurado ali durante boa parte da aventura. Um pingente, né? Aliás, a Freya é a ex-esposa de Odin. Por que eles se separaram? A
Assim como os Zeus, aparentemente o Odin também gosta de meter guampa nos outros. Mas não foi ele que meteu guampa no Mimir, tá? Eu acho. Não tem vergonha na cara, não. Isso é sem vergonha, isso. Uma coisa muito interessante desse game é a introdução do Atreus e do Mimir. Isso faz com que a gente tenha muito mais diálogos durante a história do game, várias piadinhas acontecem, a gente tem um aprofundamento de quem é o Kratos. Lá nos outros games a gente via só um cara gritando que queria a vingança dele. Ele ainda é esse cara raivoso e tal, mas ele tá muito mais comedido. Então nos momentos em que ele conversa, a gente conhece mais sobre ele. Isso é muito interessante. E aqui é legal porque ele precisa se controlar, né? Ele precisa manter esse cara que só grita lá dentro, sabe? E isso é muito legal, assim, ver como ele vai expandindo a relação dele com o Atreus e tal. É uma jornada interessante e foi uma boa sacada botar esses dois personagens justamente por isso. Porque em vários momentos do game tem diálogos e os diálogos são bons. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Nessa jornada, é claro, a gente vai enfrentar vários inimigos da mitologia nórdica, inimigos muito clássicos, como ogros, valquírias e até mesmo o Magni e o Modi, que são filhos do Thor e que a gente encontra vários momentos no meio do game. E sempre que a gente encontra esses personagens, uma batalha épica acontece. Stay behind me, boy. Aliás, a primeira batalha épica desse game é de um estranho que vai até a casa do Kratos, depois a gente descobre que ele é o Baldur e tal. E cara, essa batalha é incrível. E como o Miguel falou, depois a gente descobre que esse cidadão, esse estranho, é o Baldur, que é o filho da Freya e do Odin. Com medo de perder o seu filho, a Freya colocou nele um feitiço que o torna imortal, ele é invencível. Entretanto, ele não consegue mais sentir os prazeres da vida. Então ele garrou um ódio absurdo pela própria mãe dele e agora ele vive por aí fazendo merda à torto e direito. E a gente vai encontrar ele várias vezes ao longo do caminho. Tem essa primeira batalha que, sei lá, com 10 minutos de gameplay a gente já vive esse negócio e é bem empolgante, é bem massa mesmo, mas chega um determinado momento em que o Baldur vai ser acertado por uma flecha de visco do Atreus, e justamente é o visco que consegue quebrar o feitiço da Freya e que faz ele voltar a ser um mortal. Também a Freya é burra, né? Ela fez um pacto com todos os elementos da terra, pedra, rocha, vidro, e todas elas prometeram que não iriam matar o Baldur. Mas ela esqueceu de convidar o Visco. Bicha burra. É muito burra. Ela podia ter se esquecido de convidar, sei lá eu, a goiaba, que daí seria um, entendeu? Um inimigo mais difícil de ser atacado, porque ninguém teria uma flecha de goiaba. Mas se ele se engasgasse com goiaba? Ah, comer um pão com goiabada, né? É. Verdade. Caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Bom, assim que a flecha de Visco entra no Baldur, ele deixa de ter os poderes de um deus. E aí o Kratos fala, ô meu, agora tu fica tranquilo e tal, fica de boinha. Só que não é o que acontece, o Baldur ainda tem ódio da mãe dele e ainda quer lá matar a Freya. E aí o Kratos fala, ô, mas até é chato, né, boy? Então ele vai lá e mata o Baldur. E quem é que fica com raiva do Kratos agora? A Freya. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Uma mal agradecida, né? Vamos combinar. Livrou a Freya de um problemaço, né? Deveria agradecer mesmo. Pelo menos dá esse sentimento de uma continuidade, né? Dela, uma parada que a gente sempre viu nas histórias de God of War é o filho querendo matar o pai. E nesse caso é o filho querendo matar a mãe. É uma coisa que segue, né? Tem filho que a gente quer ter por perto. Tem filho que a gente não quer ter por perto. E tem filho que a gente simplesmente não quer ter. Esse é o Baldur. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. No final do game, Kratos e Atreus conseguem chegar até a montanha mais alta de Jotunheim e ali nas paredes eles veem várias inscrições que profetizaram a jornada que eles acabaram de viver. Inclusive, nessas inscrições eles acabam descobrindo que a Fei, a esposa do Kratos, a mãe do Atreus, ela na verdade não era uma mortal, mas sim uma gigante. Peraí, ela nem é tão alta. É, mas ela tinha mais de 1,85 fácil. Você é meu zagueirão. E uma mulher de 1,80m é muito gigante mesmo. E mais uma coisa curiosa é que o filho dela, o Atreus, na verdade tem um outro nome. Cledir. E assim eles formam a dupla Cleiton e Cledir. Dá um tempo pra mim. Não, na verdade o nome dele é
Loki. Esse moleque é um deus. E aí esses dois deuses retornam para sua humilde residência, onde o Atreus começa a ter algumas visões de que um novo inimigo está chegando. Thor, em busca de vingança pelos dois filhos dele. E com Thor também virá o Fimbulwinter. Palavra difícil de falar, hein? Poliglota, fala vários idiomas. Que é o longo inverno que prenuncia a chegada do Ragnarok, a batalha que deve ocasionar o fim do mundo. O apocalipse do nórdico. Nórdico. God of War foi o segundo game mais vendido do PlayStation 4 e foi um sucesso completo na crítica também. Esse game aqui evoluiu bastante, vários controles que a gente viu no God of War. Ele tá um game mais complexo e tal. Teve muito fã que não gostou, que mudou de hack and slash pra uma pegada mais RPG. Mas verdade seja dita, esse game aqui é uma clara evolução, né? Em minha cabeça, eu sou o melhor. Exatamente, a jogabilidade ficou muito melhor e o Kratos, que parecia estar intrinsecamente ligado à mitologia grega e ser um personagem até meio unidimensional, conseguiu ganhar muitas camadas aqui e ser transportado para a mitologia nórdica como se ele sempre estivesse estado aqui, entendeu? Parece que ele nasceu nessa mitologia, essa jornada inteira aprofundou muito o personagem e deixou um baita gancho no final pro próximo game dessa saga, que é God of War Ragnarok, que acaba de ser lançado para PlayStation 5. No jogo, E Kratos PS4. e Atreus devem superar algumas desavenças que eles têm ali e entender como trabalhar junto para proteger os 9 reinos. Eles também vão ter que entender como é que é essa profecia, qual que é o papel do Atreus nisso tudo. Já que, segundo a mitologia, o Loki é o grande causador do Ragnarok. Ele é o culpado pelo mundo acabar. Tudo por culpa sua! E você já pode adquirir God of War Ragnarok no Já link tem, que está amigo. aqui Obrigado, na descrição do vídeo. Essa jornada já está disponível, então corre ali, vai dar um confere e, mais importante do que isso, deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência com God of War. Essa é uma saga que marcou muitos gamers, muita gente gosta muito dela e a gente sabe que se a gente fosse explorar toda a história dos games, dariam vários vídeos. Então já aproveita e acrescenta também informações úteis aqui nos comentários. Bom, o que eu quero mesmo é dar uma porrada no Thor, né? Porque ele tem aquela carinha boa de dar porrada. Tu não acha que quando liberou a imagem como é que vai ser o Thor? Eu quero sentar a mão nesse desgraçado. Concordo. Acho Nós top vamos maneiro. fazer o nosso destino. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, Exatamente, se inscreve no se canal, inscreve aí. marca o sininho e comenta aqui embaixo qual que é o seu game favorito da franquia God of War. E não se esquece de conferir God of War Ragnarok no link que está aqui na descrição e já aproveita para acessar as nossas redes sociais e para ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Vamos fazer um podcast sobre os games que marcaram nossa vida? Ó, mano. A gente já fez. Deu uma introduzida não, né? Uma resumida boa aí na história, né? De God of War e tal, muito bom. Você quer falar de, tipo, todos, né? Até os secundários, como eles disseram. Que tem o Chains of Olympus, que eu acho legal porque tem um Morpheus, né? Eu acho legal porque, né? Eu gosto mais desse Deus do Sono aí, né? E a focata... O Ascension... Mas nem falou do Ghost of Sparta. Tem Thanatos, o Deus da Morte e tal. Mas sim, deu pra resumir a história de God of War. E pra quem não entende, acho que entender, né? Muito bom. Bom, galera, era isso. Como eles já falaram, deixa o like, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Falou!